Prezados irmãos, graça e paz do Senhor Jesus, mais uma vez estamos aqui com este resumo das nossas aulas e nesta oportunidade nós vamos falar um pouquinho da primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. É muito interessante esta carta. O apóstolo Paulo escreveu duas cartas, duas epístolas, e ela foi escrita com 4 objetivos. Vejamos, o primeiro objetivo desta carta, ou desta primeira carta aos Tessalonicenses, foi recomendar aos Tessalonicenses o crescimento espiritual. A primeira coisa, encorajá-los em meio à aflição e dúvida na doutrina da escatologia. O apóstolo Paulo ele teve que dar algumas diretrizes a esta igreja com relação a esta parte escatológica, porque havia muitas dúvidas, havia muita perseguição, havia muitos problemas, e muitos daqueles irmãos pensavam que a vinda do Senhor era iminente. Então, o apóstolo Paulo, ele começa a dar algumas diretrizes com relação à escatologia. O terceiro motivo, o terceiro objetivo foi defender o seu próprio ministério. Isto era mistério, porque, como vocês já devem saber, em muitos lugares a autoridade do apóstolo Paulo, a sua autoridade apostólica, muitas vezes era contestada, era colocada em dúvida, e ele precisava fazer isto. Número 4, motivá-los a crescer cada vez mais na vida cristã. Isto é importantíssimo na vida do crente. O evangelho ele tem duas coisas importantes. A primeira é anunciar ao homem a sua necessidade de ter um Salvador, de ter a Cristo como Senhor, ser salvo em Cristo. E a segunda coisa importantíssima é o crescimento na vida cristã. E o apóstolo Paulo certamente fazia isto com muito afinco, ele dava muita ênfase ao crescimento, à maturidade espiritual. Então estes são os 4 objetivos principais da epístola de Paulo aos Tessalonicenses. Vejamos agora, nós temos aqui também outra coisa que é de importância, começando agora a fazer um breve comentário. Tessalônica era capital da província romana da Macedônia, que é uma região que hoje faz parte da Grécia. A igreja de Tessalônica tinha sido fundada pelo apóstolo Paulo durante a sua segunda viagem missionária. Então, é uma das igrejas fundadas por Paulo. Você pode ver isto em Atos 17, de 1 a 10. Com certeza, os judeus daquela cidade fizeram uma forte oposição aos cristãos. E por isso, aí nós vamos ver também um pouco de alguns dados biográficos. Por isso, Paulo e Silas, eles foram forçados a fugir para Bereia, outra cidade conhecida. Mais tarde, na cidade de Corinto, Paulo recebeu de Timóteo, seu companheiro de trabalho, notícias a respeito da situação dos cristãos. Então, no capítulo 3, versículo 6, você pode ver isto. Então, lá na frente, o Paulo já fora de Tessalônica, mas ele recebe de Timóteo notícias do que estava acontecendo naquela igreja em Tessalônica. Ainda comentando, o apóstolo escreve a primeira carta aos Tessalonicenses, para lhes dizer como ele está contente com o progresso espiritual deles e para animá-los a continuarem firmes na fé em Cristo. Claro, e a viverem de maneira que agrade a Deus. Ele também lhes recomenda que não se preocupem com as questões quanto aos mortos, porque havia aquela preocupação, os que morreram em Cristo, o que é que vai acontecer, ou quando Jesus vai voltar. Paulo pede que confiem no amor de Deus, o qual, aí eu cito o versículo 5, capítulo 5, versículo 9 da primeira epístola, onde ele diz que não nos escolheu para sofrermos o castigo da sua ira, mas para nos dar
a salvação por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. E com carinho, Paulo termina a carta com aquela saudação que era bem peculiar a ele, saudando aos queridos irmãos de Tessalônica. Vendo alguns dados importantes desta primeira epístola, vejamos alguns. O conteúdo desta carta enfatiza dois aspectos: louvor pela firmeza dos tessalonicenses perante a perseguição dos judeus e a correção de certos erros e mal entendidos que tinham surgido no meio deles. É a primeira discussão mais detalhada da importante doutrina da escatologia. Nós falamos disto em aula e até fazendo menção dos estudos dados na escola dominical sobre a escatologia. Então, é um assunto muito importante e esta epístola é a primeira discussão mais detalhada desta importante doutrina. As passagens mais importantes, as passagens escatológicas mais importantes e como o arrebatamento da igreja são abordadas nessa epístola. Você pode ver isto no capítulo 4, de 13 a 18, e no capítulo 5, de 1 a 11. Cada capítulo termina com uma mensagem a respeito da volta do Senhor. E aqui nós podemos ver como isso se dá. No capítulo 1:10, no 2:19, no 3:13, no 4:13 a 18 e o capítulo 5, versículo 23. E a confusão a respeito da segunda vinda de Cristo levou alguns, inclusive, a abandonar seus empregos. Imaginem a que ponto a igreja chegou, ou alguns membros da igreja em Tessalônica chegaram por desconhecerem os fatos com relação à ressurreição dos mortos e à segunda vinda de Cristo, que levou alguns a abandonar o seu emprego. Era falta de conhecimento total e por isso o apóstolo Paulo ele precisa ensinar, doutrinar, mostrar à luz da palavra de Deus, à luz da revelação de Deus também, este importante ensinamento. E o esquema do conteúdo é saudação, certo? Que é o capítulo 1, versículo 1. O evangelho anunciado em Tessalônica, que é o capítulo 1, 2 até o 3:13, certo? E agora começa uma subdivisão, a fé e a vida dos tessalonicenses. Nós vemos isto do capítulo 1, dos versículos 2 ao 10. O trabalho de Paulo e de seus companheiros ali em Tessalônica. Ele aborda isto no capítulo 2, dos versículos 1 ao 12. E agora, número 3, a perseguição por causa do evangelho, que vai do capítulo 2, do 13 ao 16. Nesta subdivisão, número 4, os planos para enviar Timóteo a Tessalônica, do capítulo 2, versículo 17, ao capítulo 3, versículo 13. Aí vemos agora a vida que agrada a Deus, capítulo 4, de 1 a 12. E nisto nós vamos ver, a partir daí também, a vinda do Senhor Jesus Cristo, capítulo 4, do versículo 13 ao capítulo 5, versículo 11, os conselhos finais e saudações, capítulo 5, de 12 a 27, e finalmente a bênção. Paulo sempre encerra as suas epístolas pronunciando alguma bênção, alguma palavra de incentivo aos irmãos para onde aquela carta estava sendo dirigida. Com isto, nós terminamos aqui esta parte de 1 Tessalonicenses e eu aproveito para entrar em